O Supremo Tribunal Federal tornou réus os irmãos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, um ex-policial e um ex-assessor pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. É um assunto para o Theo Cury, nosso analista lá em Brasília. Tudo bom, Theo? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem, Theo. Claro, a gente vai falar sobre o caso Marielle em si, os próximos passos, mas também vamos observar os recados que vieram a partir desse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Porque entre os pontos questionados pela defesa dos agora réus estavam que a acusação foi feita apenas com base na delação do Rony Lessa e a própria competência do Supremo Tribunal Federal para esse julgamento. A decisão que acompanhamos da primeira turma, Theo, é claro, já responde a esses pontos levantados pela defesa. Mas não só isso. Tivemos ali alguns recados vindos principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele sai em defesa da delação como uma forma de combate ao crime organizado e como um meio de obtenção de provas. Em que medida, Theo, essa defesa de Alexandre de Moraes também serve como um recado para o Legislativo? Foi direto, um recado direto aos deputados que tratam desse assunto lá na Câmara. Então, há um projeto lá na Câmara dos Deputados que diz respeito sobre alterações, mudanças no Instituto da Delação Premiada, da colaboração premiada, e que proíbe a possibilidade de a Justiça validar um acordo de delação com uma pessoa que esteja presa, porque isso, na avaliação dos deputados, é um tipo de estímulo por meio de coação para que uma pessoa seja forçada a prestar os esclarecimentos à Justiça quando a delação exige que haja um voluntarismo por parte da pessoa, que seja uma atitude voluntária do réu, do preso, do investigado, prestar esses esclarecimentos à Justiça em troca de benefícios serem concedidos a ele. Essa é a alegação da Câmara dos Deputados por meio desse projeto, dos deputados que defendem o avanço desse projeto. Por lá, um projeto que teve a urgência aprovada, mas que deu uma estacionada ao longo dos últimos dias por conta justamente da repercussão. Ele ainda não avançou. Na sessão de ontem, da primeira turma, quando os ministros aceitaram a denúncia contra essas 5 pessoas, os irmãos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, um assessor de Domingos Brazão e um ex-policial militar, o ministro deixou muito claro que o Instituto da Delação Premiada é totalmente válido nesses casos e é uma forma de combater o crime organizado no Brasil. E também foi uma resposta aos advogados dos réus, que argumentam que essa investigação está baseada somente na delação do Rony Lessa e que não há provas contra eles. O Supremo ontem deu um recado também aos advogados dizendo que sim, que a investigação é baseada na delação, mas que é baseada também nas provas que foram obtidas por meio da delação premiada do Rony Lessa, Carol. Agora, Theo, no caso Marielle, temos início a fase de instrução processual. Está clara qual deve ser a estratégia, o que a gente pode esperar desses próximos passos? Olha, por parte da defesa, a defesa vai continuar insistindo nesses 2 pontos. As defesas, principalmente a defesa do Chiquinho Brazão, muito com certeza, de que a delação foi utilizada, a investigação se baseia somente na delação premiada do Rony Lessa. Isso é um ponto que ainda vai ser muito explorado pela defesa. E, para além disso, não só a de Chiquinho Brazão, mas a dos demais réus agora, do foro por prerrogativa de função. Porque todo esse caso Marielle, ele envolve 2 polêmicas processuais, de acordo com especialistas. Com relação à utilização do Instituto da Delação Premiada como base dessa investigação, há uma crítica com relação a isso. Algumas pessoas acusam faltas de alguns elementos e de algumas provas e um uso baseado na delação premiada do Rony Lessa, mas, para além disso, o foro por prerrogativa de função. No Supremo são investigados deputados, senadores, ministros de Estado, ministros de tribunais de conta, ministros do governo, presidente da República e vice-presidente da República. São algumas das autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo. Caso de Chiquinho Brazão, à época do crime, ele era vereador no Rio de Janeiro junto com Marielle Franco. Então, isso vai levar a um questionamento. O próprio Supremo já disse que ainda há atos contínuos de crime. A própria Polícia Federal mencionou isso e a PGR também, o que justificaria o foro de Chiquinho Brazão
no Supremo Tribunal Federal. Mas há uma dúvida com relação aos outros réus, que eles deveriam ser julgados na primeira instância. Isso ainda vai dar muito o que falar e vai ser discutido ao longo dessa ação penal. No caso do próprio Chiquinho Brazão, o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, o voto dele foi seguido pelos demais ministros da primeira turma. Ele deixa muito claro que esse crime de organização criminosa, ele prosseguiu mesmo depois da diplomação do Chiquinho Brazão enquanto deputado. Ou seja, assuntos que o Theo Cury também vai monitorar durante o dia de hoje. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar com o Theo sobre a transferência de Rony Lessa, as novidades que já podemos antecipar para você ligado aqui no Novo Dia. Até já, Theo.